A Bíblia que as testemunhas de Jeová usam. Os cristãos que se envolvem em discussões com as testemunhas de Jeová devem estar cientes de que a assim chamada Bíblia que as testemunhas de Jeová usam contém uma série de modificações introduzidas ao texto com o único propósito de sustentar as doutrinas da Torre de Vigia. O apóstolo Pedro disse a respeito das cartas inspiradas de Paulo, que nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutores e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16. Frequentemente, tal torcer das escrituras é limitado à sua interpretação, e isso foi feito pela Sociedade Torre de Vigia por 3/4 de século. Ela publicou cópias das versões da Bíblia que mencionam o nome Jeová no Antigo Testamento, junto com instruções detalhadas sobre como fazer com que as Escrituras parecessem ensinar que Deus condenou a vacinação, que Abraão e os profetas fiéis seriam ressuscitados para a Terra em 1925, que Deus inspirou a grande pirâmide do Egito, e assim por diante. Mas havia doutrinas que eram muito difíceis de ser fundamentadas nas versões clássicas da Bíblia, não importando quantas distorções pudessem ser aplicadas ao texto. Assim, durante os anos da década de 50, os líderes da Torre de Vigia foram além da interpretação, produzindo sua própria versão da Bíblia com centenas de versões modificadas para se ajustarem às doutrinas da Torre de Vigia. E a sua tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas continua a ser modificada com o passar dos anos, com as mudanças feitas para trazer a palavra de Deus a uma conformidade maior com o que a organização ensina. Por exemplo, ao invés de cruz, a tradução do Novo Mundo usa a expressão estaca de tortura para apoiar o ensinamento das testemunhas de Jeová de que Jesus foi pregado em um poste ereto, sem trave horizontal. Ao invés de Espírito Santo, nós achamos referências ao Espírito Santo ou força ativa, reforçando a negação da deidade e personalidade do Espírito Santo, feita pelas testemunhas de Jeová. Cristo fala não da sua segunda volta, mas de sua presença, que as testemunhas de Jeová acreditam ser invisível. A tradução do Novo Mundo sistematicamente se dispõe a eliminar a evidência da divindade de Cristo, ao invés de cair aos pés de Jesus para o adorar. As pessoas faziam reverência a ele, João capítulo 1, verso 1. Não mais afirmam que o verbo era Deus, mas que o verbo era Deus com D minúsculo. Jesus não disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas para evitar a associação com o grande eu sou, de Êxodo 3,14, a declaração de Jesus se torna antes de Abraão a vir à existência, eu tenho sido. Mas a mudança mais difundida na Bíblia da Torre de Vigia é a inserção do nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento. É claro que é apropriado um tradutor escolher o nome Jeová ou Yahvé no Antigo Testamento, onde o tetragrama é YHWH. Realmente aparece no texto hebraico, mas a Torre de Vigia foi além, inserindo o nome Jeová no Novo Testamento, onde ele não consta nos manuscritos gregos. Basta verificar uma tradução do original dos textos gregos da Bíblia para notar que o nome Jeová não aparece ali. Para achar exemplos específicos das distorções mencionadas acima, consulte o índice de assuntos. 2 casos que se destacam na demonstração da linha doutrinária das testemunhas de Jeová estão em Romanos, capítulo 14, verso 8 e 9, onde a inserção do nome Jeová produz um lógico no sectur no texto inglês, e Hebreus capítulo 1, verso 6, onde as edições anteriores diziam, e todos os anjos de Deus o adorem. Mas em edições mais recentes, especialmente em língua inglesa, a palavra adorem foi substituída por reverenciem.
Para considerações mais detalhadas, veja o Novo Testamento das Testemunhas de Jeová.